Graça e paz, Igreja do Avivamento. Manhã maravilhosa de domingo, Dia das Mães. Temos compromisso de almoçar com as mães, não é verdade? Tem gente aí orando para o culto acabar mais cedo. E Jesus pode mandar o culto acabar mais cedo. De repente o Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo fala com a gente aqui também, viu? Não é só com você não. E eu queria orar especialmente também por aquelas mães que estão no encontro com Deus, que abdicaram desse tempo com os filhos, com a família, para buscar ao Senhor. Isso sim é uma entrega total, é uma entrega verdadeira. Inclusive, não apenas as encontreiras, como também as encontristas, né? Todas elas abdicaram do seu tempo, vão terminar essa jornada do encontro só hoje, próximo do culto das 19 horas, quando estarão aqui sendo recebidas pelos seus familiares. Então eu gostaria que você ficasse de pé, vamos abençoar essas mulheres de Deus que estão lá, que esse esforço, que essa dedicação, que esse tempo, que essa entrega seja recompensada com a ação poderosa do Espírito Santo sobre a vida delas. Está lá as nossas esposas, dos líderes que fazem parte da rede, do pastor Clodoilson, pastora Ana. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida dessas mulheres que estão no encontro com Deus ali no Setoc até esse momento. Hoje, especialmente Dia das Mães, é um dia de sacrifício especial, quando essas mulheres abdicaram de estar com a sua família, de almoçar com seus filhos, com as suas mães, com os seus parentes, para estarem servindo ao Senhor e buscando a Tua face. Então pedimos a ação especial do Teu Espírito Santo sobre a vida delas, que hoje à tarde, Senhor, haja a consumação tremenda desta obra ali, que venha realmente um rolo compressor do Espírito Santo para tocar e transformar a vida dessas mulheres e a vida dessas famílias. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar. Amém, glória a Deus. O tema que nós estamos trabalhando esse mês é Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Obviamente nós cremos nisso, nós vemos aí a mão e o trigo, nós cremos que o trigo se multiplica nas nossas mãos. Isso não é por nosso esforço, isso não é pela nossa capacidade, mas isso é pela bênção de Deus em nossas vidas. Mas eu não quero pregar sobre prosperidade hoje. Mas eu vou pregar justamente em cima do texto em que as pessoas mais usam para refutar a teologia ou a ministração da prosperidade. O texto que se mais usa a respeito disso. Quando alguém quer advogar a respeito contra a prosperidade, ele usa esse texto. Então nós vamos usar esse texto hoje e nós vamos extrair algumas verdades, alguns ensinamentos, mas eu não quero falar de prosperidade, eu quero falar de outros assuntos que estão relacionados com esse texto. O texto está em Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 25. Podemos ler até o versículo 23. Esse texto, essa passagem, chamada de o mancebo de qualidade, ou o jovem rico, em outras traduções e outras versões, na versão Almeida e Corrigida, é o mancebo de qualidade, na versão atualizada, é o jovem rico, em outras, na versão, nova versão internacional, eu não sei como é que está, mas enfim, essa passagem é tão importante no Evangelho, que ela é reproduzida em 3 evangelhos. Os teólogos costumam dizer que
Sempre que uma passagem tem muita importância, ela é repetida mais vezes na Bíblia. Então nós vemos passagens que é repetida uma vez, passagens que são repetidas 2 vezes e passagens que são repetidas 3 ou até 4 vezes. O Evangelho de João é um evangelho à parte, não é um evangelho que se propôs a trazer uma descrição sistemática dos fatos da vida de Jesus. A maioria dos fatos que João descreve estão relacionados a pouco mais do que uma semana da vida de Jesus. Se contar os dias que João relata, você vai pegar mais ou menos uns 7 dias, ainda que não dentro de uma semana, mas você vai pegar mais ou menos uns 7 dias. Mas no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, houve sim o interesse de retratar os fatos da vida de Jesus. E este fato é retratado pelos 3 evangelhos, né? O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 23, tem o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 a 24, e tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 a 30, para entender a importância dessa passagem. Então vamos à passagem, que diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Jesus lhe disse: e tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Diga amém. Para nós entendermos essa passagem, precisamos fazer algumas investigações do que o texto nos dá, para compreendermos exatamente qual era essa situação. E é possível entender algumas coisas que não estão explícitas aqui, mas estão implícitas. É possível extrair algumas coisas. O que é mais interessante desse texto é que alguém sincero, porque o texto nos diz que era alguém sincero se aproxima de Jesus e sai de lá decepcionado. Nós talvez não tenhamos nenhum outro texto na palavra onde alguém buscando Jesus saísse decepcionado. Jesus era a resposta que as pessoas queriam. Jesus era a resposta que a humanidade precisava. Jesus era a resposta que às vezes, até para as pessoas que não haviam perguntado, Ele era a resposta. Ele tinha a solução, Ele tinha a resposta adequada, Ele tinha a salvação. Então as pessoas, quando entravam na presença de Jesus, saíam de lá felizes, saíam alegres. Só saíam tristes da presença de Jesus, raivosos, aqueles que foram à sua presença para o tentar. Fariseus, hipócritas, doutores da lei, que armaram alguma pegadinha
para pegar Jesus e de repente conseguir uma condenação dele perante o sinédrio, para o levar a uma situação de conflito com o povo. Essas pessoas, sim, porque estavam armadas, preparadas para jogar Jesus em um laço, essas pessoas sim saíam decepcionadas, porque Jesus jamais, com a sua sabedoria, se deixou envolver pelas pegadinhas dos doutores da lei. Mas não era a situação deste jovem, não era a situação desta pessoa. Essa pessoa chegou, aparentemente, com um coração sincero, e disse: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele não era uma má pessoa, ele era uma boa pessoa. E o resultado deste texto, infelizmente para ele, e para a nossa alegria, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, felizmente para nós, ele sai decepcionado com a resposta, decepcionado com a solução que Jesus apresentou para o seu caso. Vamos entender quem é esse personagem. Quem era aquele homem? Lucas, Mateus e Marcos. Lucas não diz que ele era jovem, diz que era um homem. Mas Mateus e Marcos dizem que ele era um jovem. Na versão Almeida corrigida, na versão Almeida inicial, ele chamava de mancebo. Então, o que nos faz entender que aquele homem era um jovem solteiro, porque o mancebo era um jovem solteiro. Nós entendemos pelo texto, como ele foi traduzido, como ele tem sido interpretado pelos tradutores. Lucas diz que ele era alguém rico. Mateus e Marcos não dizem que ele era rico, mas Lucas diz claramente que ele era um homem rico. Então nós podemos entender que era um homem jovem, tinha aproximadamente, jovem naquele contexto, era menos de 25 anos, ele era solteiro e era rico. Jovem, menos de 25 anos, solteiro, rico. Os três evangelistas também fazem referências excelentes ao caráter deste jovem solteiro e rico. Os três evangelistas dizem que ele se apresenta para Jesus como uma confirmação de que ele era obediente aos mandamentos, ele frequentava a sinagoga, ele conhecia os mandamentos de Deus, e ele disse ainda: desde a minha mocidade, ou seja, desde a adolescência, ou seja, contextualizando, desde a 914, eu estou lá, participando, entendendo e fazendo tudo o que tem que ser feito. Ele realmente era uma pessoa que, desde o começo, frequentava o ensino, o estudo da palavra de Deus. Não era apenas alguém que ouvia a palavra, mas era alguém que praticava a palavra, porque Jesus perguntou: sabe os mandamentos? E ele disse: sei e faço, sei e cumpro. Então era alguém que tinha um grande envolvimento com a sua comunidade, com o entendimento da palavra de Deus. Então ele era jovem, ele era solteiro, ele era rico, ele tinha um bom caráter, ele participava das reuniões, ele conhecia a palavra de Deus, e não apenas conhecia, ele praticava a palavra de Deus. Lucas diz que ele era uma pessoa importante.
Em alguns textos, em algumas versões, eu não sei se é na King James ou na Nova Versão Internacional, que diz que ele era um príncipe, chegou a Jesus, um príncipe, chamou ele de príncipe. Então era uma pessoa importante. Evidentemente que o texto bíblico não chama ele de príncipe no sentido de um título hereditário de nobreza. Porque, primeiro, não poderia ser um príncipe, porque Roma era quem governava Israel naquele tempo. E os títulos de reis dados a Herodes, né, e aos demais tetrarcas que tinham, Israel naquele tempo era dividida em 4 reinos, então havia 4 tetrarcas. Então, todos eles eram reis, mas eram reis nomeados. Então não havia título hereditário, e príncipe é título hereditário, é o filho do rei que vai assumir o trono. Então Roma não aceitava título hereditário de príncipe, então não era um príncipe do ponto de vista de título de nobreza, mas era príncipe pela colocação, pela sua posição e importância na sociedade. Era alguém respeitadíssimo, era alguém considerado, era alguém amado. Estão entendendo? Jovem, solteiro, considerado pela sociedade, bom caráter, estudioso da palavra, cumpridor da palavra. Olha só, a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. Se ele tinha muitas propriedades, ele devia com certeza ser um excelente administrador, porque não há ninguém que tenha muitas propriedades e que seja um péssimo administrador, que logo perca essas propriedades, ainda mais sendo jovem e inexperiente. O que parece ser é que aquele jovem, ele tinha grande experiência na administração das suas riquezas, das suas propriedades, porque ele realmente, ele era seguro, ele era tranquilo. Ele não veio a Jesus com um problema financeiro. Aquele jovem não tinha problema. Aquele jovem não tinha problema. Ele não tinha muito menos problema financeiro. Obviamente, ele era um excelente administrador. Jovem, solteiro, excelente administrador, um príncipe, um gentleman, uma pessoa obediente, conhecedora da palavra. Olha o filho que toda mãe gostaria de ter. Olha o genro que toda mãe gostaria de ter. Quem que não gostaria de ter um filho como esse? Uma pessoa realmente impressionante. Esse homem é que chega a Jesus e gera esse episódio relatado nos 4 evangelhos. Muito bem, vamos lá. Diante de toda a sociedade, aquele era um homem perfeito. Diante de toda a sociedade, aquele era um homem bom. Com certeza, era um homem admirável, era um homem muito bom, porque ele cumpria os mandamentos. E ele disse ainda: olha, eu tenho tudo isso, mas eu honro meu pai e minha mãe. Olha, que filho maravilhoso, honra pai e mãe. Eu tenho tudo isso, mas eu não precisei matar ninguém, não precisei pisar em cima de ninguém, eu não defraudei ninguém, tudo que eu tenho consegui com minha inteligência, com meu esforço. Olha só, que coisa tremenda. Não matarás, não adulterarás, tudo que eu tenho foi sem cobiçar ninguém, não cobicei ninguém, não tirei nada do que era das outras pessoas. Tudo que eu tenho foi conquistado na verdade. Eu não conto mentira, eu sou um homem verdadeiro. Então olha só, as qualidades, é por isso, está entendendo? É por isso
que quando Almeida escreveu, traduziu esse texto, ele colocou como título: mancebo de qualidade. Ele realmente era um homem de qualidades, homem talvez de qualidades que nos faltem hoje, a muitos de nós. Ele era o homem perfeito, não lhe faltava nada. Aquele homem não tinha um problema, mas ele precisava de uma aprovação. O que ele queria de Jesus, na verdade, ele não queria nada de Jesus, porque ele, na verdade, não precisava de nada. Humanamente falando, do ponto de vista secular, de quem está do lado de fora, e mesmo dele mesmo, do lado de dentro, na sua intimidade, ele olhava para si mesmo e os outros olhavam para ele e diziam: esse homem é perfeito, esse homem não precisa de mais nada, nasceu pronto. Mas ele precisava o quê? De uma aprovação. Ele ouve falar de Jesus, 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 e ele falou: chegou a minha hora, chegou a minha vez de fechar com chave de ouro o que eu tenho construído durante a minha vida. Tenho construído um homem de caráter, eu tenho construído uma vida adequada, pautada na palavra de Deus. Chegou a hora de fechar com chave de ouro, eu vou ao mestre. E ele pensou, ele arquitetou, ele elaborou como ele abordaria o mestre. Como vou abordar o mestre? Como vou abordar Jesus? O que eu vou perguntar para ele? O que eu vou pedir para esse homem? Não vou pedir nada, não posso, eu tenho tudo. Eu vou pedir o quê? O que eu vou fazer? Eu preciso apenas que Jesus confirme que eu sou um homem bom. É só isso que eu quero ouvir de Jesus. Eu quero ouvir que Jesus aprova a forma como eu tenho me conduzido. Eu quero ouvir que Jesus aprova a forma como eu tenho me comportado. É isso, eu só preciso dessa confirmação. Então ele chega a Jesus com uma certa bajulação e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que bem mais, ele fala, algumas versões falam, que bem mais farei, porque ele já tinha feito bastante. Que bem mais farei para herdar a vida eterna? Jesus já deu uma cortada nele na cara. Jesus já deu uma cortada nele logo no começo, porque ele entendeu: que negócio de bom é esse? Esse cara está pensando que ele é bom. E aí Jesus fala para ele assim: olha, vou te falar uma coisa, começa por aqui. Não tem ninguém bom nessa terra, bom só Deus que está no céu. Jesus já deu uma cortada nele ali naquele ato. Jesus não estava dizendo que Jesus não era bom, que ele mesmo não era bom. Jesus simplesmente cortou na raiz a dúvida, a jactância, o orgulho que estava sendo construído no coração daquele jovem. Ele se achando bom, ele disse: bom só Deus. Começa por aí, bom só Deus. Se é Deus, não, então você não é bom. Tem alguém aqui que se acha bom? Amém, não vou nem dar tempo de levantar a mão. Diga assim: bom, só Deus. Perfeito, só Deus. Eu posso ser ajudado a ser bom pelo que é bom. Eu posso ser ajudado por aquele que é perfeito. Mas o bom e o perfeito
está nos céus. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Muito bem. O que aconteceu? O diálogo continua. E aí Jesus pergunta para ele, tal, faz uma investigação teológica, doutrinária, comportamental. E aquele jovem não tem problema, porque ele realmente não chegou para Jesus para pedir nenhuma solução. Mas queridos, isso é uma coisa muito interessante. Quem se aproxima de Deus tem que estar disposto a ouvir o que não gosta. Posso ouvir amém? Nem sempre que o que a gente gosta é o melhor para nós. E Deus quer para você e para mim o melhor. Vai ter culto que eu vou chegar aqui, vou ouvir, vai lá, eu não gostei. Mas não gostei, mas precisava. Eu não gostei dessa pregação, não gostei desse pastor. Não gostou, meu querido, mas você precisava ouvir, porque Deus tem amor por você. Jesus não está brincando de salvação, Ele vai te levar para o céu. Ainda que você fique contrariado na terra, Jesus vai te levar para o céu, querido. Às vezes Deus tem que contrariar a gente, contrariar as nossas expectativas, porque contrariando às vezes as nossas expectativas, Ele vai tocar na ferida, e vai fazer com que você busque a cura que precisa alcançar no seu coração. Então muitas vezes, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que estar sempre, aliás, não muitas vezes, sempre, dispostos a ouvir a palavra que Ele tem para nós, queira nós gostemos ou não gostemos, amém? Eu estava orando na AGU, até conversei com o meu pastor, falei, pastor, eu acho que eu não estou fazendo um bom trabalho. O senhor lembra disso, né, pastor? Acho que eu devia fazer alguma coisa melhor, devia me dedicar mais. O senhor não sabe o que aconteceu, que a solução eu não acabei de contar para o senhor. E eu comecei a orar para Deus, falei assim, Deus, me usa, me abençoa, eu quero fazer um trabalho de qualidade, isso só em oração. Um dia nós tivemos uma reunião, e apareceu tinha um departamento lá, que é uma encrenqueira, ninguém quer entrar nesse departamento, e obviamente eu não queria entrar nesse departamento, né, porque vai tomar meu tempo, vai diminuir minhas liberdades de tempo, minha flexibilidade de horário. Ninguém queria entrar nesse departamento. E depois de uma reunião, falam, nós temos que escolher uma pessoa que vai ficar com esse departamento hoje. E aí começou, você quer, o último era eu. E ninguém queria. Chegou em mim, você quer? Eu falei, não quero. Vai ter que ser sorteio. Aí, ele falou assim, mas, aí alguém levantou lá e falou assim, não, sorteio não, porque o Enivaldo estava em Brasília, e ele chegou agora, e ele não estava mexendo com essa matéria, e a gente já mexeu com essa matéria, todo mundo aqui já mexeu com essa matéria, então vai ficar só com ele. Aí todo mundo aplaudiu, rapaz, e eu fiquei bravo, falei, eu não acho justo isso. E eles disseram, não, vai ter que ser você mesmo. Eu falei, eu vou ficar sozinho com isso aí, vai ficar você só. Aí depois, agora pastor, depois de tanto problema, eu comecei a lembrar dessa oração que eu fiz para Deus. E eu estou vendo que realmente é um trabalho minucioso, detalhista, que requer tempo, dedicação. E agora obrigado Jesus. Obrigado pela resposta. A gente tem que estar disposto, querido, a ouvir o que Deus tem para nós, a aceitar a resposta dEle. Não é o que a gente quer apenas, mas é o que Deus quer para nós. Se você ora,
Deus vai te responder. Às vezes não te responde exatamente como você quer, ou nunca te responde exatamente como você quer, mas Ele responde, e responde com o melhor, amém? Vamos dar um aplauso a Ele, que é sábio e todo-poderoso? Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes, queridos, nós queremos ser usados com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Nós olhamos para a nossa capacidade dentro daquilo que construímos e falamos: Deus, eu estou pronto. Aquele jovem chegou assim para Jesus. Aquele jovem construiu uma vida, um histórico, que ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, olha aqui, olha só o que você tem aqui, Jesus, recebe, Jesus. Tem gente que chega assim, tem gente que chega se oferecendo na igreja: eu quero ser pastor porque eu tenho condições, melhor que esses pastores que estão aí, e eu prego melhor, eu ministro melhor, eu oro melhor, eu oro e Jesus cura, e as coisas acontecem. Querido, não é do meu jeito, da minha forma, não é o que eu preparei para mim que Deus vai usar. Às vezes tudo que eu construí na minha vida, Deus vai chegar e vai falar: ó, joga tudo fora. E eu vou ficar espantado. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele construiu uma vida inteira em cima de bases equivocadas, achando que ele poderia construir para Deus uma ponte onde Deus passaria por ela para fazer a sua obra. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse: nada disso serve, joga tudo fora e vem começar de novo. Foi isso que Jesus disse. Jesus não condenou aquele jovem porque ele era rico. Jesus condenou aquele jovem porque tudo que ele havia construído, ele estava se apegando àquilo como um modo de ser usado por Deus. Mas Jesus disse: não é do seu jeito, não é do seu modo, não é com a sua inteligência, não é com a sua capacidade. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua inteligência, eu não preciso da sua eloquência, eu não preciso do seu poder de oração, eu não preciso de nada disso. Joga tudo isso fora, vem e me segue, e eu vou te mostrar o que é ser um homem de Deus. É isso. Quantos de nós, queridos, estamos querendo fundamentar a obra de Deus, a vontade de Deus, naquilo que nós entendemos que Deus acha de melhor? Nós fazemos ideias, conjecturas, nós estabelecemos padrões para Deus, comparações para Deus, e Deus diz: olha, não é nada disso, você está completamente equivocado. Tem gente que diz: quando eu prosperar, o apóstolo vai me ver, vai me chamar. Quando eu prosperar, o pastor vai me ver, vai me chamar. Quando eu for formado, quando eu for um doutor, eu vou ser reconhecido na igreja, e vou ser reconhecido por Deus, e vou poder ser usado quando eu for um doutor. Querido, Deus usa o doutor, Deus usa o ignorante, Deus usa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele está te vendo, Ele está te considerando, Ele está te amando. Se tem homem que não te vê, eu quero te dizer: Deus te vê, e nada deste mundo Deus precisa. Ele pode te usar da forma como tu és, como tu estás, da forma como tu se apresenta agora, independente do futuro, independente do passado.
Não é isso que falta para Deus, não é isso que falta para o Senhor. Ele pode te usar da forma como você está. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Engraçado que quando eu cheguei na igreja evangélica, eu era um pastor quebrado, mas quebrado. Pensa num cara quebrado. E eu não queria mais ser pastor. Tive muitas experiências como pastor e não nego de todas as experiências que Deus fez na minha vida. Mas errei em alguns pontos. Me frustrei em alguns pontos. E quando eu cheguei, eu não queria mais ser pastor. E eu estava completamente quebrado. Essa palavra certa mesmo, quebrado. E chegou um dia, quando eu já estava animado novamente, já estava envolvido, já tinha passado pelo encontro, pela libertação pessoal, já estava envolvido. Eu resolvi zerar tudo. Vamos fazer escola de líderes. Às vezes o professor ficava constrangido. Nós temos um pastor aqui, eu falava, não sou pastor, não fala isso, fica quieto. Eu sou aluno. Pedi para o pastor Clodoilson, falei, pastor, eu preciso de uma célula. Eu estava há 5 anos na igreja e não tinha uma célula. Eu disse, eu preciso de uma célula, eu preciso de alguém para que eu possa seguir. E aí o pastor Clodoilson me passou um discípulo, que nem tinha tanta experiência, nem tinha tanto conhecimento bíblico, mas eu disse, é esse que eu vou seguir. E às vezes ele ficava um pouco constrangido, e eu falava, querido, eu estou aqui para obedecer, eu estou aqui para seguir, eu estou aqui para começar do zero. Eu vou zerar tudo e começar de novo. E nesse tempo, o apóstolo me chamou e disse, Enivaldo, eu quero te reconhecer como pastor na igreja. E eu estava, meu Deus, a minha vida não está legal, eu estou precisando de estabilizar a minha vida financeira, eu falei, apóstolo, o senhor não quer deixar mais para frente? Ele falou, por quê? Eu falei, eu preciso resolver algumas, mas que tipo de coisa? E eu comecei a falar. E ele disse, não filho, você está preparado, você está pronto, isso aí não impede não. Deus vai fazer a obra. Você crê? Eu falei, creio. Então fica tranquilo. E eu aceitei ali, com o coraçãozinho assim, achando que talvez eu precisasse fazer alguma coisa, querido. Você não precisa fazer nada, quem precisa fazer é Deus em você, amém? É Deus que precisa fazer em você. Então quando ele me chamou, eu não era um expoente, eu não tinha um bom emprego, eu não tinha conta azul no banco, só tinha conta vermelha. Então não depende nada disso. Para você ser chamado, para você ser reconhecido, o que depende é o Espírito Santo de Deus estar trabalhando na sua vida, amém? É o Espírito de Deus. Aquele jovem se achava perfeito. E aí Jesus pergunta para ele, queres ser perfeito? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Primeiro já quebrou o bom. Aí depois ele faz a pergunta, você quer ser perfeito? Zera tudo. Quer ser perfeito? Zera tudo. Começa de novo. Vem e me segue. Foi isso que deixou ele triste. Ele foi decepcionado nas suas expectativas. Pode subir para cá, viu, louvor? Ficou decepcionado nas suas expectativas. Ele achava que tinha tudo, mas Jesus disse, uma coisa te falta. Entrega tudo e começa de novo. Uma coisa te falta, zera tudo. Zera a tua teologia,
zera os teus conceitos, zera os teus padrões, zera tudo e me segue. Essa manhã, querido, Deus colocou no meu coração essa palavra, e na verdade eu não ia ministrar no culto das 10, eu ia ministrar no outro culto, mas ontem o pastor Evaldo me ligou e falou assim: pastor, tivemos um imprevisto, o senhor pode ministrar no culto das 10? E inicialmente eu falei: não posso, tinha outros compromissos para agora de manhã. Mas depois eu liguei para ele e falei assim: pastor, sim. Eu pensei comigo que eu não poderia, disse para ele: pastor, vou pensar. E depois eu falei: não. O Espírito Santo me disse: tem alguém que vai precisar ouvir essa palavra domingo de manhã. Queridos, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não depende do que você está planejando, não depende do que você está preparando, não depende do que você tem estabelecido como necessário, não depende. Depende apenas de você zerar tudo e seguir a Jesus, entrar no caminho, no propósito que o Espírito Santo de Deus tem falado no seu coração. Ele tem dito para você, Ele tem falado com você, Ele tem te dado uma chamada. Aquele jovem saiu decepcionado porque ele não quis atender uma chamada, mas nesta manhã o Espírito Santo tem te lembrado: eu tenho te chamado, assim como você está. Não depende de mais nada, não depende da sua faculdade, não depende do seu curso, não depende da sua prosperidade, não depende da sua condição financeira, não depende do seu casamento, não depende da sua esposa, não depende do seu filho, não depende do seu pai, não depende do seu emprego, não depende do seu patrão, não depende da Dilma, não depende do governo, não depende do estado, não depende da prefeitura, não depende do apóstolo, não depende do teu líder, não depende do teu pastor, depende de Deus. Você está pronto, querido? Vamos ficar de pé. Entregue-se ao Espírito Santo agora. Entregue o Espírito Santo para que você possa cumprir a tua chamada. Não saia daqui decepcionado. Esteja disposto a zerar. Passa uma régua, fecha a conta e fala: Deus, para você eu vou dar o meu tudo, vou começar de novo. Vamos cantar? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada. Queridos, Deus não quer o teu melhor. Deus não quer o teu melhor. Deus quer o teu tudo. Ele não está satisfeito com 90%, com 99,99999. Deus quer 100% de nós. E o 100% de Deus em nós significa uma entrega total. Talvez você tenha sido um bom religioso, um bom cristão,
um cumpridor dos princípios da palavra, um discípulo admirável. Mas o Espírito Santo está falando no seu coração: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O Espírito Santo está dizendo para você: eu tenho um ministério para você. Eu quero que você caminhe no nível de mais excelência. Eu quero que você caminhe no nível de milagres. Eu quero que você entenda a profundidade dos mistérios de Deus. Eu quero que você invada as regiões celestiais. Eu quero que você tenha experiências sobrenaturais. Eu quero te dar algo que o mundo não te dá. Eu quero te dar algo que você nunca viu. Eu quero te fazer sentir algo que você nunca sentiu. O Espírito Santo está te convidando nessa manhã. Ele está convidando para que você deixe Ele tomar conta total da sua vida. Que você seja um discípulo completamente entregue. E por isso eu quero que você cante, mas cante com oração. Que o Espírito Santo venha sobre você, inundar, tomar conta, encher completamente o teu ser. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Interessante, queridos, que o episódio não acabou aqui. Aquele jovem saindo triste. Pedro ficou perplexo com aquela afirmação de Jesus: Senhor, quem poderá se salvar? Pedro ficou até meio tiltado. E aí logo em seguida faz a pergunta, porque a proposta de Jesus parecia absurda. Uma entrega total nesse nível. Quem pode assim? Qual é o resultado dessa entrega? E aí Jesus revela e fecha com chave de ouro o resultado dessa entrega. Eu vou ler o texto de Mateus, que fala no mesmo episódio. No versículo 25 do capítulo 19. Pedro, tomando a palavra, disse, versículo 27, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, está falando do milênio, também vós, os discípulos daquela época, os 12,
Vos assentareis sobre 12 tronos para julgar, aqui julgar no sentido de governar, as 12 tribos de Israel. Olha, vão participar do reino milenar de Jesus. E todo aquele, eu e você, que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Marcos e Lucas falam nessa vida, e ainda herdará a vida eterna. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Olha a proposta de Deus. Na verdade, Jesus não queria tirar nada daquele jovem. Ele não entendeu nada. Jesus queria dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Querido, Deus não quer tirar você da sua mulher, da sua família. Ele quer te dar uma família nota 10, nota 1000, 100 vezes mais. 100 vezes o seu filho, 100 vezes melhor do que ele está. A sua mãe, 100 vezes melhor do que ela está. A sua esposa, 100 vezes melhor do que ela está. O seu marido, 100 vezes melhor do que ele está. O seu trabalho, 100 vezes mais. A sua condição financeira, 100 vezes mais. Quando você entrega tudo para Jesus, quando você aceita o seu chamado, quando você segue ao Senhor e se submete ao discipulado, você vai ter 100 vezes mais. É isso que Deus tem para você, 100 vezes mais. Então cante com força agora, tá bom? Que a proposta parece bem interessante. Então nós podemos cantar, pedir o Espírito Santo para encher e inundar o nosso ser e nos fazer caminhar nessa jornada, porque vale a pena. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva em tua presença. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara, a esperança viva. Não há nada melhor, não há nada melhor em tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi. E eu provei e vi, Amém. o mais doce Glória a amor Deus. que liberta o meu ser, Liberta meu ser. e a vergonha desfaz. O quê? em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Tudo pra ti, lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vou encerrar. Vocês ganharam 10 minutos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe seguir a Jesus sem estar numa célula, querido. Na igreja celular, isso pode funcionar em outra igreja, amém. Na igreja celular,
tudo ocorre numa célula. Você precisa, não é que você pode, não é que você é bom. Entenda uma coisa, você precisa ter um discipulador. Você precisa de alguém que te acompanhe, que caminhe com você nessa jornada. Ah, mas meu querido, não tem discipulador melhor nem pior, não tem, depende do seu coração, teu nível de submissão. Eu me submeti àquele que me foi dado, e assim eu prosperei e cresci. Não era melhor nem pior, isso para mim não fazia diferença. Então você precisa seguir a Jesus, e para seguir a Jesus, esteja numa célula. Amém? Dê um aplauso forte ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom domingo.